Olá, bom dia. São 6h02. O programa A Notícia de Frente começando agora. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Vamos falar sobre os jogos de azar, porque vai começar a tramitar no Senado. Vamos falar também do agro. Partido dos Trabalhadores, afinal de contas, quer ou não o apoio deste importante setor nas eleições de 2022? Tudo isso e muito mais a partir de agora e com uma novidade. Dou aqui meu primeiro bom dia e boas-vindas ao professor Haroldo Arruda, que já tem uma relação antiga com a bancada, professor que já ficou 4 anos aqui, entre indas, participações especiais e retornos, ficou depois 1 ano de forma permanente e retorna agora. Então, seja novamente muito bem-vindo, professor. Bom dia, Luciana Gaviria, bom dia ao Daniel. É sempre um prazer estar com vocês aqui e retornar essa bancada que discute temas importantes, né, necessários, e sempre com a participação do nosso querido telespectador. É um prazer estar aqui e quero deixar bem claro, né, que eu recebi inúmeras mensagens de apoio, né, de retorno, e é essa energia positiva que alimenta exatamente esse jornalismo verdade que a gente tenta promover aqui no Grupo Gazeta de Comunicação. Então, sejam bem-vindos aqueles que retornaram, né, a assistir a audiência do programa Notícia de Frente. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Bom dia para você, Daniel Petendil. Seja bem-vindo todos os dias. Hoje com um novo colega de bancada. Isso. Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia. Prazer também trabalhar com você. Bom dia a você que nos assiste em todo o estado de Mato Grosso. Estamos terça-feira de carnaval, um pouco sonolenta, né? Mas eu acho que não houve muita festa, não, né? Pelo que a gente tem ouvido falar, as festas clandestinas que o pessoal estava esperando que acontecesse. Mas eu acho que está um pouco mais tranquilo por esses dias aqui no estado. Olha, isso é muito bom, viu? Porque, de uma certa forma, acaba mostrando que a população, professor, está mais preocupada com a saúde. Já tivemos inúmeros episódios aí complicados na saúde pública, quando as pessoas estavam tentando acreditar que a pandemia não era um risco tão grande assim à saúde. Eu estou falando do carnaval, né? Que realmente agora as pessoas estão respeitando mais, em Chapada dos Guimarães, que é um dos pontos mais tradicionais, uma modificação. As pessoas não deixaram de ir, mas não há aquela aglomeração, a exemplo do que aconteceu no Réveillon, e aí a conta foi muito cara, muita gente pagou aí com a vida e com a saúde. Foi uma decisão assertiva por parte de alguns prefeitos, de alguns gestores, né, no sentido de cancelar ou promover um adiamento desse carnaval. Você não vê aí, pelo menos os blocos de rua, e isso já gera uma sensação de segurança importante para a população, né? Já é um passo muito importante, né? Mas, infelizmente, isso a gente pode perceber, inclusive nas redes sociais, que algumas festas acabam acontecendo em família mesmo, com 20, 30 pessoas, né? Em condomínios horizontais, em condomínios verticais, né? A gente espera que essas pessoas tenham um pingo de responsabilidade civil e entendam a necessidade de se ter um mínimo de segurança, né? Porque a Covid está aí, nós temos uma guerra da Rússia com a Ucrânia que parece que simplesmente desapareceu a questão da Covid-19, né? E não pode, a gente precisa ficar atento com relação a isso, né? E não ter novamente aquela decepção que nós tivemos na virada do ano, em que os números alcançaram aí um pico de ocupações de UTI, né, de pessoas contaminadas. Isso se chama responsabilidade civil. Eu espero que as pessoas entendam isso, né? Infelizmente não aconteceu aqui, o que aconteceu, por exemplo, em outras cidades maiores do país, como o Rio de Janeiro, que os blocos de rua também estão proibidos, mas alguns saíram. E aí o poder público nem conseguiu vetar isso, né, proibir, acabou saindo, o pessoal se divertiu na rua mesmo, a polícia militar não sabia o que fazer. Então, infelizmente, lá tem acontecido isso, em Salvador também em menor número, mas aqui, felizmente, o pessoal tem um pouco mais de consciência. É isso aí, consciência é a palavra de ordem, respeito à vida, respeito ao próximo, né? E vamos seguir, então, assim, nesta terça-feira de carnaval, sambando aqui, mas com notícia, né, professor, né, Daniel? Sempre notícia. Olha só, e eu começo aqui chamando a atenção para a manchete, os destaques do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso. Vou jogar essa bola aqui para o nosso supereditor de política do jornal A Gazeta, porque assuntos políticos e polêmicos estão dominando toda a manchete, a submanchete também. Daniel, traz para a gente, então, os principais elementos do jornal A Gazeta, por favor, vamos posicionar lá. Aqui para o nosso coité mostrar a manchete principal do jornal A Gazeta, né? O governo fecha o mês sem decidir sobre o passaporte da vacina, o comprovante vacinal, né?
A decisão de vetar ou sancionar o projeto de lei que proíbe a cobrança do passaporte da vacina contra a Covid em Mato Grosso deverá retornar para as mãos do governador licenciado, por enquanto, Mauro Mendes. Isso porque a Procuradoria-Geral do Estado ainda não deu parecer sobre a matéria. A revisão assegura, nas palavras do chefe do Paiaguás, que a pauta chegue sem vícios de iniciativa ou qualquer irregularidade constitucional. O texto de autoria do deputado estadual Gilberto Catani desobriga a exigência do documento em ambientes públicos e privados abertos e fechados, Também eu vou só fazer aqui, mostrar um outro destaque aqui embaixo, também de política, Rivais, Neri e Pivetta se reúnem. Esse encontro aconteceu no final da semana passada, e lá por sexta-feira ou sábado. Eles que são rivais políticos, o Neri Geller e o vice-governador Otaviano Pivetta, não costumam se encontrar para conversar, Mas ali eles fizeram um encontro. O Pivetta, que está em exercício ainda no mandato, recebeu o Neri Geller para uma conversa sobre obras no estado e também sobre política, A gente não teve acesso exatamente ao que foi tratado ali, mas fizeram algumas conjecturas, Eles que têm posições diferentes políticas em relação a Lucas do Rio Verde, Mas o Neri Geller já, de certa forma, já se posicionou, é candidato ao Senado, Mas existe uma expectativa muito grande do posicionamento do Pivetta. Se vai sair vice do Mauro, se não vai sair, se vai abandonar a política, se não vai abandonar, qual é o cargo que ele está pleiteando. E existe toda uma movimentação em volta dele, de dependência política, na maioria das vezes, de blocões políticos, para que isso possa acontecer nos próximos dias. Então está todo mundo na expectativa, tentando entender o que o Pivetta vai decidir daqui para frente. Exatamente, olha só, e política está fervendo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, inclusive até o próprio governador, professor, deu uma chamada no Pivetta, querendo saber, aí Pivetta, já decidiu o seu destino, o seu futuro? Eu preciso saber também, para tomar as minhas decisões. Essa pressão ainda permanece. Os bastidores dizem que o Pivetta já decidiu o caminho dele e está com a decisão nas mãos e vai esperar o governador chegar agora, acho que amanhã, quinta-feira, ou sexta, aí para os dois sentarem para conversar e o Pivetta comunicar se é candidato a vice ainda na chapa dele ou se ele realmente desistiu de qualquer tipo de candidatura ao Senado, Diz que essa decisão ele vai falar primeiro para o governador. Está esperando o governador chegar. E já tem data para a chegada do governador, Daniel? Se eu não me engano, hoje é terça, acho que quinta-feira ele vai chegar ao Brasil. Então, essa semana teremos definições, então. E aí as peças do tabuleiro realmente tem uma boa mexida, Porque é um ponto muito importante, estratégico. Como o professor disse, muitos grupos políticos estão esperando esse posicionamento do Pivetta para também se movimentar, fechar a chapa aqui, fechar ali. Isso. Vamos esperar primeiro esse... Bom, gente, agora vamos para um assunto aqui que já discutimos bastante, volta à tona novamente, porque ainda não tem um ponto final. Eu estou falando do polêmico passaporte da vacina, ou melhor, a proibição do passaporte foi aprovado na Assembleia Legislativa e o projeto foi encaminhado, claro, para o governador poder ter o direito de veto ou sancionar. Mas até o momento nada aconteceu, então por enquanto estava nas mãos do governador em exercício, Otaviano Pivetta, Dá o aval dele e falar, não, olha só, o governador Mauro Mendes está chegando, é melhor a gente esperar que essa decisão de fato venha de Mauro Mendes. Até porque o próprio governador já disse que a princípio ele iria vetar o projeto aprovado na Assembleia Legislativa. E como o Daniel já colocou aqui para a gente na manchete, o detalhe é, a Procuradoria está lá debruçada, analisando esse projeto para não cometer nenhum erro, nenhum equívoco, porque existem inúmeras polêmicas em relação a isso, o STF tem um tipo de entendimento, outras instituições também, por exemplo, o Ministério Público vai retornar, não vai? E já quer obrigar o passaporte da vacina. A Universidade Federal, na Educação Federal, também vai pedir. E aí? E a Assembleia faz um projeto de lei, professor, em que proíbe o passaporte da vacina. Então agora tem a decisão que vai caber ao governador Mauro Mendes através da Procuradoria. Enxugar gelo. Eu vou tentar explicar o que acontece. O que garante que alguém que tenha o passaporte da vacina não esteja assintomático com a doença? Ele tem o passaporte da vacina, mas ele pode estar assintomático, Esse é o ponto 1. Ponto 2.
Existem países hoje que não vivem mais pandemia de Covid-19. Estão vivendo uma epidemia de falsificação de passaportes de vacina. A França, por exemplo. Macron tem uma dificuldade gigantesca lá na França hoje por conta de inúmeros, milhares de passaportes de vacinas falsos. Reino Unido, a mesma coisa. Alemanha, a mesma coisa. Agora você quer me dizer que aqui no Brasil, aqui em Mato Grosso, que tem a sua cultura de transgressão, o sujeito para numa vaga deficiente, nós somos incapazes de combater fake news, nós vamos conseguir agora monitorar passaporte de vacina como um instrumento de controle de quem pode ou não pode contaminar uma outra pessoa? Não vai funcionar. Isso é uma grande hipocrisia, não vai funcionar e não vai funcionar em lugar nenhum. Muitas vezes, no papel, na teoria, a coisa é linda. Eu já disse por várias vezes, decretos, leis, fica uma coisa maravilhosa, né? Mas na prática não funciona. Nós teremos furos, nós teremos problemas exatamente na aplicação, na execução do passaporte de vacina. É uma miopia. Aparentemente é bonito, né? Eu gostaria de ter a segurança de que realmente eu vou a um evento, está todo mundo lá com o passaporte de vacina e ninguém está contaminado. Bobagem! Eu posso ter pessoas que estão lá assintomáticas com passaporte de vacina, outras com passaporte de vacina falso, né? Quer dizer, então, não é tão simples assim. Não é tão simples assim essa situação. Eu gostaria muito que realmente nós tivéssemos no nosso país mais civilidade, mais responsabilidade civil, né? Mais vontade de realmente se colocar na posição do outro, como uma virtude de empatia, tomar vacina, todo mundo tomar vacina. Isso sim eu acho que seria espetacular. Mas nós não temos isso. Nós não temos esse perfil em nosso país. Nosso país, qualquer oportunidade de se burlar leis, né? Se ter uma vantagem, a famosa lei de Gerson, as pessoas fazem isso e fazem com a maior naturalidade. Você está entendendo? Quer dizer, é isso que me preocupa, né? E é por isso que eu acho que essa polêmica toda em cima do passaporte da vacina, em nosso país, especificamente aqui no estado de Mato Grosso, é uma bobagem e eu acredito que o governador Mauro Mendes vai vetar. A princípio, o governador disse mesmo que iria vetar, ele não é favorável a isso. E, Daniel, o professor colocou todo o posicionamento dele, dizendo que não teria efeito nenhum. E aí, você pode, por favor, ponderar em cima da avaliação do professor. E tem só um ponto que eu gostaria de colocar aqui. Uma das preocupações em relação a essa crise sanitária é, quando se defende o não passaporte à vacina, geralmente vem de um núcleo que também não defende a imunização, porque se você estiver imunizado, não há qualquer tipo de constrangimento ou problema em você ter o passaporte da vacina. Sabemos que aquelas pessoas que não podem ser imunizadas, elas terão também todo o resguardo, elas não serão segregadas da sociedade. Então, existe também esse outro lado. Peraí, é contra o passaporte ou é contra a imunização? Porque se eu estiver imunizada, eu tenho o passaporte. Se eu não estiver imunizada, eu não tenho o passaporte. Exato. E o passaporte, ele não tem sido exigido com muita intensidade aqui também em Mato Grosso, né? Mas a pessoa, a partir do momento que ela decide não se vacinar, ela sabe que ela está sujeita a, eu acho que eu não vou conseguir entrar, por exemplo, no teatro e nem no cinema, né? Porque acho que são um dos únicos locais que estão pedindo. Que eu também já fui ao cinema esses tempos atrás, lá eles pedem, nos jogos de futebol, né? Eles estão pedindo na arena, e alguns lugares fechados e privados que não estão que eles estão cobrando o passaporte vacinal. Então, a pessoa, tudo bem, é uma decisão individual, não querer se vacinar. Mas a partir do momento que ela circula e tenta entrar em determinados locais, ela está sujeita a ser barrada, realmente, né? Porque a gente está vivendo ainda uma emergência sanitária, né? E alguns estabelecimentos, alguns locais vão acabar cobrando esse tipo de atitude da pessoa, né? Como você também disse, se realmente ela não se imunizou, não se vacinou, é porque foi uma decisão pessoal, mas ela tem que saber, tem que estar consciente de que não tem liberdade total, né? A gente não pode, por exemplo, acender um cigarro dentro de um ambiente fechado. Você sabe, Daniel, onde que funciona passaporte de vacina? E já funciona há muitos anos. Há muitos anos. Você sai daqui, você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você tem que ter a documentação de vacinação de febre amarela. Se tiver febre amarela, você não vai. Você vai para a Finlândia, você tem que ter o comprovante. Quer dizer, então, numa fiscalização de alfândega, onde você tem a presença da Polícia Federal, que é extremamente rígida, inclusive com porte de arma, aquela coisa toda, um teste mais apurado, um teste, por exemplo, de Covid, ali, para ver se o cara está positivo ou não está positivo, aí é muito diferente. Passaporte de vacina, teste de Covid,
Quer dizer, sabe, aí é uma situação muito diferente, inclusive impedindo que a pessoa que esteja contaminada vá de um país, leve a doença de um país para o outro. Aí eu acho que é espetacular. Aí eu acho que realmente funciona. Como tem funcionado há mais de 20 anos aí, aqui nos nossos aeroportos, né? Fora isso aí, eu acho que é só bobagem. E falando só sobre o projeto em si, há um prazo legal, né, para que haja o veto ou a sanção. Ele foi aprovado no dia 8 e teria 2 semanas corridas, então terminaria no dia 23. Mas eu acho que o que está valendo agora é a partir do momento que chegou à mesa do Piveta, né? Que foram dias depois. Assim que sai da Procuradoria, então? Isso, então isso não aconteceu ainda, né? Então o Piveta vai voltar aí para as mãos do governador novamente, para o Mauro vetar ou sancionar essa lei. Exatamente. Bom, gente, vamos para outro assunto. Vamos embora. Bom, vamos lá, porque ainda tem jogos de azar. Outro assunto aqui que rende, eu vou te falar, viu? Muitas aprovações e reprovações de um lado, né? Sabemos que os jogos de azar, eles já foram proibidos desde a década de 50, depois retornou e depois novamente aí houve uma proibição para este segmento por conta do tom de marginalidade em relação a tudo aquilo que era captado de recursos financeiros, servindo aí para abastecer, professor, a prostituição, Daniel, o tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro. De outro lado também representaria algo importante para a economia do país e até mesmo lazer, principalmente até para a terceira idade. Eu me lembro, viu, em muitas viagens aqui mesmo no Brasil, Daniel, o quanto as pessoas mais idosas passavam o dia todo no bingo, né? Bem cultural. E alguns eram até muito bem glamurosos. Ou seja, então existem aí uma corrente, né? Existem correntes favoráveis à implantação, o retorno dos jogos de azar, mas com uma outra roupagem, justamente para fugir dessa marginalidade e até mesmo para tentar impedir, se é que é possível, o vício. Também tem esse problema comportamental, né? Mas enfim, a Câmara dos Deputados aprovou já, existem aí inúmeras travas para poder de fato fazer com que seja um retorno saudável, salutar e importante para a economia brasileira. Mas ainda não é o ponto final, porque vai para o Senado. E quem falou a respeito dos jogos de azar foi a deputada federal Rosa Neide, que concedeu uma entrevista especial ontem no Jornal do Meio-Dia. Vamos ouvir então o que a parlamentar disse? A orientação partidária, o nosso partido votou contra, até porque o Brasil ele precisa de muita coisa neste momento. E a dedicação da casa para legalizar jogos que traz para a sociedade brasileira muitas preocupações. Não é uma questão ideológica, é uma questão econômica mesmo. A gente sabe que o que envolve a questão de abertura de cassinos, de jogos de uma forma geral, compromete tanto a questão da sociedade nos seus costumes, nos seus conceitos, como a questão econômica também. Quem já faz jogatina aí na clandestinidade já vai usar a mesma forma de lavagem de dinheiro, é um ano eleitoral, e nós achamos que ao longo do tempo pode-se aprovar alguma coisa, mas não nos moldes envolvendo tudo, com concessão geral, total e restrita. Então, por isso, eu votei contra, com muita consciência desse voto contrário e orientação do partido também, voto contra. Olha só, vou dizer aqui que praticamente é a primeira vez que a gente está vendo aí, né, a parte da esquerda que acabou tendo o mesmo entendimento de alguns conservadores de direita. Olha, professor, pela primeira vez a deputada Rosa Neide e o deputado Barbudo se entenderam, viu? Em algum projeto de lei. Os dois, Daniel, eles foram contra, né, os jogos de azar, mas voto vencido. Não foi fácil não, foi uma divisão na Câmara de Deputados porque votaram a favor 246. Tá? E 202 pela reprovação, ou seja, aí não teve jeito, venceu a maioria que quer os jogos de azar novamente e agora tramita no Senado. E aí eu vou começar, Daniel Petengil, novamente esse assunto, porque agora sim, né, foi para o Senado. Você acredita que vai ter praticamente o mesmo resultado da Câmara de Deputados, vai ter aprovação com inúmeras ressalvas, a economia vai falar mais alto? Tem uma negociação intensa ali no Senado, porque aí já deu tom, né? O resultado da votação ali na Câmara foi bastante dividido. A bancada evangélica religiosa é extremamente contra, né, esse projeto.
Isso é que realmente influenciou bastante nesse resultado. Fica até difícil depois, se não houver uma negociação para sanção ou veto por parte do presidente, né? Porque ele vai ficar dividido, né? Se agrada uma parte expressiva do eleitorado dele, que é a parte religiosa e evangélica, ou se atende também outra parcela importante da economia brasileira que vai... você trouxe uma vez a cifra ali, são 5 bilhões, eu acho, né? Do que pode haver de acréscimo na receita do governo federal, caso esses jogos sejam regularizados. O real com os jogos hoje permitidos, de acordo com os dados, significaria um implemento de 17 bilhões. Significa esse valor é real, aquilo dos jogos que já tem permissão. Agora, da clandestinidade, a renda que circula seria da ordem de 27 bilhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E esse dinheiro todo, pode terminar, né? Não, só para complementar, o brasileiro tem culturalmente essa mania de fazer a fezinha dele, tá, os jogos e tudo mais. E sendo feito com critério, né, eu acho que seria importante a regularização de uma parcela desses jogos de azar. Mas a questão é essa, como vai ser a fiscalização, de que forma que isso vai ser executado, né? Que pode, como você também bem destacou, essa questão da compulsão, né, do vício em jogos, traz uma série também de coisas negativas junto, né? Também a questão do crime, da prostituição, né? E a própria compulsão em si mesmo. As pessoas são viciadas em jogos como são viciadas em droga, né? Então muito delicado realmente decidir sobre isso. Tem que ser feito com muito, muito critério. Professor, eu não sei o que o senhor pensa desse tema, né? Você vai descobrir agora. Aqui, é importante, né? Porque as opiniões estão divididas, né? E olha, já vou até deixar um recado para você que está em casa. Manda aqui para a gente, você contra ou você a favor o retorno dos jogos de azar. Mas o que eu queria ponderar com o senhor também, além do que o Daniel colocou aqui para a gente, professor, no passado, o presidente Jair Bolsonaro, a princípio, ele tinha uma simpatia pelo retorno dos jogos de azar. Depois a ministra Damares foi lá e falou: para com isso, presidente, isso não é de Deus, isso significa o vício, a prostituição, o favorecimento para as organizações criminosas no quesito lavagem de dinheiro, não tem nada de bom em trazer novamente os jogos de azar. Aí o presidente acabou concordando com a ministra Damares, mas a maioria é que decide, não a minoria, mais uma vez, em relação a isso. E tem um clamor importante da economia. E aí, professor, nesse tripé entre a questão social, comportamental, economia, e também não tem um tom de hipocrisia, porque olha só, a bebida alcoólica a gente pode consumir a qualquer momento, ela também vicia, ela também destrói famílias, o abuso a esse tipo de bebida causa a destruição também das famílias. Temos aí o tabaco, o tabagismo e suas inúmeras facetas também destruindo a saúde. Enfim, professor, é hipocrisia não aprovar ou não? É moralidade mesmo? A gente precisa então, construir um país cuidado, diferente. Né? Porque é um tema bastante polêmico também, mas os danos são infinitamente maiores se nós considerarmos a implementação de um cassino no nosso país, no Brasil, que é um dos países onde você tem os 3 tipos de corrupção concentrados, né? A corrupção endêmica, sistêmica, né? Enfim, é um problema grave, eu vou explicar para você. Uma coisa é você ter um cassino, os cassinos normalmente eles são projetados para lugares, para atrair pessoas, né? Lugares que não têm absolutamente nenhuma atração turística, seja o que for. Por exemplo, um cassino em Cáceres seria interessante, né? Enfim, tá? Só estou dando um exemplo, né? Mas é muito diferente você ter, por exemplo, um cassino em Las Vegas, que funciona há mais de 20 anos, você ter um cassino no Brasil. Las Vegas tem controle do apostador, origem do dinheiro do apostador, quer dizer, é todo um mecanismo de fiscalização para que realmente não se faça lavagem de dinheiro. Este é o grande problema em nosso país. Se nós considerarmos que nós temos um dos países mais corruptos do mundo, com políticos corruptos, autoridades corruptas, agentes que trabalham, agentes públicos corruptos, imagine você, o sujeito que desvia R$1 bilhão, como nós tivemos há pouco tempo atrás, tá? Ele pega esse dinheiro, vai para o cassino e sai do cassino e diz que o dinheiro ele ganhou no cassino. Sim. Você entendeu? Está legalizado, está tudo lindo. O sujeito que é um agente público, um servidor público, por exemplo, ele recebe uma propina de 10, 20% de uma obra, né? 100 mil, 200 mil, ele pega esse dinheiro, ele vai para o cassino e sai do cassino com dinheiro legalizado. Você está entendendo? Então olha o tamanho do problema que a gente
vai causar por conta exatamente dessa dificuldade. E o Brasil é um país muito difícil de fiscalização. Quem aprova projetos como esse sabe que terá uma grande oportunidade de legalizar o seu ato ilícito, de legalizar a sua corrupção. É simples assim, tá? Não tem outra leitura que não seja essa. Então, por isso que a Rosaríade está correta, por isso que o Barbudo está correto, porque eles pensam dessa forma, né? E é óbvio que outras drogas, as drogas lícitas, também fazem mal tão quanto as ilícitas, né? Mas não podemos um erro justificar o outro, gente. Absolutamente. Não pode ser dessa forma, né? Eu acho que o cassino no Brasil, ele vai dar problema, porque ele vai alimentar não só o narcotráfico, boa parte dos recursos dos cassinos vão para o narcotráfico mesmo, sem dúvida, não tenha dúvida disso, né? Alimenta a prostituição, né? Que também é uma outra área bastante forte, né? Que os cassinos trabalham, né? E praticamente, se você levar, por exemplo, em consideração como é que foi feita a Constituição, como é que as máfias no Brasil se estruturaram, a máfia italiana, a máfia espanhola, né? A época do Al Capone, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Ali em Chicago, né? Todas elas tinham um pezinho, sabe onde? No jogo de azar. Todos os mafiosos tinham um percentual, tinham um pezinho no jogo de azar. Você vai copiar um negócio desse? Quer dizer, então, esse é o entendimento que eu tenho e até que me prove o contrário, eu sou contra a instalação. Por mais que você tenha, por exemplo, resorts aqui em Cuiabá, né? Poderia ter cassino, né? Na teoria é lindo, gente, é legal, todo mundo quer, né? Brincar, aquela coisa toda, mas o desdobramento disso a médio e longo prazo é terrível. Eu tocar nesse assunto, se houvesse um controle maior, né, um monitoramento de como essas pessoas chegam até lá e o dinheiro que elas trazem, seria um acréscimo muito bom para o turismo, por exemplo, de Mato Grosso também. Sim. Né? Mas a questão é essa, realmente, traz uma série de problemas, de suspeitas. No Brasil até, sei lá, a loteria usada para lavar dinheiro, né? Porque não tem a fiscalização correta. Então... porque ele trabalha com espécie, sim. É dinheiro com dinheiro. Não seria mais assim, professor. Algumas travas foram colocadas no projeto, né? Já passou assim com algumas travas pela Câmara e o Senado deve afunilar ainda mais. Uma das medidas seria, não será possível dinheiro em espécie, apenas transações via Pix. Seria uma das alternativas para que passasse pelo mercado financeiro, o Banco Daniel. Central pode ter um controle, exatamente. Né? Tem a questão também da fiscalização que eles estariam implementando nesse projeto e também teria a questão de que os viciados não poderão ter acesso. E como aconteceria isso? A própria família lançaria mão disso para poder fazer a comunicação e teria um trabalho a princípio, professor, pelo menos no papel, de fiscalização para impedir isso então. A circulação de dinheiro em espécie que viciados tivessem acesso. São algumas das travas, justamente para tirar essa conotação da marginalidade e do caos social. E você acha que isso daqui na prática funciona? Não funciona. Vou te explicar uma coisa que é interessante, Luciano. O sujeito tem um atestado positivo de Covid-19. Ele precisa ficar em isolamento 6 dias. Ele não fica. Você está entendendo? Você vai segurar um viciado dentro de casa. Quer dizer, sabe? Porque a família não vai deixar o viciado sair. Para, entendeu? Você está entendendo? Então, esse tipo de... Isso é hipocrisia. O cara, eu não sei quem disse isso, né? Mas isso aí é uma bobagem. Isso é uma bobagem, não pode ser assim. Um viciado em jogo teria que ter uma documentação. Uma documentação, alguma coisa que na pudesse... testa dele não vai estar escrito. E isso, mais uma vez, na prática, meu ver, não funciona. Tá certo, gente. Olha, eu provoquei você porque que está em casa. Porque normalmente o viciado diz que ele não é viciado. Sim. Tem esse detalhe também, já percebeu isso? Né? Sim, o sujeito é alcoólatra. Né? Não, a hora que quiser parar, eu paro. Ele vai fazer isso a revelia da família também. Ele vai ter circulação tranquilamente em qualquer lugar do país para poder jogar. Vamos lá, então. Eu provoquei você que está em casa, né? Para poder se manifestar a respeito. Muitas mensagens aqui chegaram. Então, vamos lá, gente. Um recorde de mensagens. A cada dia adoro a participação de vocês e vocês atendem. Vamos lá. Luciana, hipocrisia dizer que jogos de azar induzem a vícios e a prostituição. Até a prostituição infantil está institucionalizada e aprovada pelos partidos de esquerda. Vejam as leis e diretrizes voltadas para a educação através desses parlamentares. Bom, opinião aqui, uma de que é hipocrisia.
Vamos lá para outra, então. Bom dia, concordo com a fala do professor, mas as loterias realizadas pelas instituições governamentais são viciantes da mesma forma, não funcionam da mesma forma. E aí, o que a população vai estar pensando, pode A e não pode B, por quê? Qual que é a diferença, né? Em relação aqui, pelo menos, ao vício e também até à perda do recurso financeiro. Tem pessoas que perdem mesmo uma quantia considerável. A liberação de jogo de azar é a legalização total da lavagem de dinheiro. Um país corrupto como o nosso não tem como legalizar o jogo. Se já tivesse sido legalizado, o prefeito de Cuiabá já teria como explicar o dinheiro que caiu do paletó. Sou Leandro, do bairro Dom Aquino, fazendo referência de como talvez aí o cenário político pudesse realmente estar tentando também burlar, no caso, comprovação de recursos a mais e lavagem de dinheiro. Vamos lá. Bom dia, bancada. Qual a diferença entre esses jogos que o governo explora e os ditos jogos de azar? Professor, se tem controle do dinheiro dos jogadores nas loterias? Em tempo, não sou a favor de nada. Tire dinheiro do povo. Ó, Ivan do Cochepó aqui falando, hein, gente, dessa forma. Tem um relatório, Luciano, um relatório que faz parte de um artigo, né? Eu demorei um pouquinho para tomar essa posição com relação aos cassinos, né? Porque realmente eu gosto. Eu gosto de ir ao cassino, de brincar, né? Uma coisa é isso, outra coisa é você realmente construir todo um processo que pode trazer danos irreparáveis ao longo da implementação de cassinos no Brasil, né? Por conta da lavagem de dinheiro. Esse artigo é um artigo de um agente da Polícia Federal mostrando exatamente a grande dificuldade que a Polícia Federal teria no caso de se ter cassinos em nosso país, de se combater a lavagem de dinheiro em nosso país. Hoje a Polícia Federal já tem uma dificuldade gigante no setor de inteligência para justamente coibir e tentar achar os bandidos, né? Com o cassino fica praticamente impossível, né? Então, esse artigo, essa leitura de um agente da Polícia Federal, de alguém que realmente está ali, que vivencia isso diariamente, né? Para mim basta. Eu acho que realmente a gente precisa entender as instituições, as dificuldades que elas têm, né, de fazer esse combate. O narcotráfico é uma instituição extremamente organizada, alimentada boa parte por conta de dinheiros, de lavagem de dinheiro, né? E a gente precisa ter consciência disso. O Brasil paga essa conta, até porque a gente não consegue ter um combate efetivo ao narcotráfico. O tráfico nunca deixou de existir. Nós sabemos aqui, os nossos policiais de fronteira, Daniel, sempre pedindo o quê? Mais infraestrutura, mais estrutura. Ou seja, se existem falhas graves lá na raiz desse mal, nós pagamos essa conta diversas vezes. Pagamos essa conta quando um adolescente se vicia, quando alguém morre por conta de uma dívida na boca. E a sociedade também paga. Por exemplo, vou aqui lembrar o quanto seria importante talvez para o turismo. Vou pensar aqui com vocês. O brasileiro hoje sai para ir para Las Vegas, deixa dinheiro lá em outro país. Uruguai aqui mais pertinho da gente. Vou lembrar o quanto poderia realmente trazer de turistas para Mato Grosso, nos resorts que têm o desejo de se instalar aqui, porque existe a necessidade de melhorar todo o nosso trade turístico e tem muitos investidores interessados. Se tivéssemos a liberação dos cassinos, talvez seria aí um start, professor e Daniel, para alavancar mesmo o turismo em Mato Grosso. Mas lá na ponta, quando a gente não consegue resolver o quê? A corrupção. Nós temos esse problema aqui endêmico. Nós não conseguimos resolver a criminalidade, o combate ao tráfico de entorpecentes. E a gente paga essa conta, então, de diversas vezes. A gente não pode ter porque tem o problema B, C, D e E, que são crimes, Daniel. E os jogos não ficariam dissociados dessas coisas, das outras coisas, que são a corrupção, a criminalidade. Se você citou Las Vegas, eles se prepararam para isso, né? Aquela cidade foi praticamente construída com esse objetivo. Exatamente. No deserto de Nevada, né? E eles chegaram num nível de controle, de monitoramento que, ali não estimulou nenhum tipo de outro tipo de criminalidade associada à questão dos jogos de azar. E o mundo inteiro vai para lá, né? E tudo tem que ser marginal aqui no Brasil, né? Então, bom, vamos continuar com as mensagens? Então, gente, vamos lá. Bom dia. O problema não é liberar os jogos ou não. Contudo, nesse país, o problema é a fiscalização. Parabéns ao retorno do professor Haroldo. Abraço. Obrigado. É o Marco Antônio, professor. Obrigado, Bom dia, bancada. Seja bem-vindo, meu professor. Fiquei feliz com a sua volta. Deus abençoe a todos. Amém, que assim seja.
vacina, por que vocês na mídia não sejam mais simples e falam comprovante da vacinação, ao invés de ficarem aí falando em passaporte? Para o cidadão simples, ele pensa que é aquele passaporte de viagem internacional, capa verde, brasão da federação. Sejam simples e fala comprovante da vacinação. É praticamente a mesma coisa, não é a mesma coisa, né? O passaporte é isso, como se fosse um é o apelido, comprovante né? da vacinação, viu, gente? Mas tá certo, obrigada aí pela dica, viu? Meus parabéns, Haroldo, pela sua vinda para a Notícia de Frente. É o Sebastião, lá do Mapim de Várzea Grande. Obrigado, professor. Sebastião. Abraço a você. Bom dia, Luciana. Bom dia, bancada. E já começou o custo alto da guerra. O ovo foi para R$18. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar, infelizmente, sobre a guerra, da qual o mundo praticamente é contra, menos o Putin, eu diria dessa forma, viu, professor? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais, realmente, muitos desdobramentos, muitas sanções também. A Rússia teve uma reviravolta aí nesse sentido, viu? Olha, professor, mandaram até uma foto aqui do senhor, já fotografaram, ó, tem paparazzo aqui. Bom dia, bancada, estou muito feliz com o retorno do professor Haroldo. Bem-vindo, professor. Esse sucesso. É o Daniel Centro-Sul. Não, eu não sei porque, acho que houve algum problema lá. Tá. Eu estou aqui com outro. E aí acho que acabou desfavoritando. Vamos lá então. Não, não é o senhor não. Meu óculos tá, ó, tá bom, é novo, viu, professor? Vamos ver se abre agora. Abriu aí, vamos ver lá então. Aí, agora sim, esse é o professor Haroldo. Bom dia, bancada. Estou muito feliz com o retorno do professor. Bem-vindo. Há 52 anos. É o Daniel Centro-Sul. Confere a foto, é isso mesmo? Eu tô achando que sou eu mesmo. Como chama a nova modalidade de golpe agora de fraude digital, Daniel, em que você coloca a imagem, o vídeo de uma pessoa, mas coloca outro áudio? É o deepfake, né? Deepfake tá na moda. E atenção, cuidado, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá, bom dia a todos da Notícia de Frente. Quero desejar boas-vindas ao professor Haroldo. É muito bom ver ele no Notícia de Frente. Parabéns. É a Ivete do Jardim Ubirajara. Olha, gente, muitas mensagens chegando. Esse assunto aqui rende muito sobre os jogos de azar e vamos voltar a falar sobre ele, porque, como dissemos aqui, ainda vai tramitar pelo Senado. Talvez nessa semana ainda, mas eu acho que vai ficar mesmo para a próxima semana. São 6h39. Vamos dar uma pausinha, mas antes, olha só, roda aí, tem um recadinho do professor Haroldo e também, na sequência, imagens do trânsito aqui da capital. Não é que vem chuva por aí? Brincadeira, é que agora o assunto é impermeabilização. E quando falamos de impermeabilização, falamos de Draico. A Draico é reconhecida e aprovada pelos mais diferentes setores da construção civil e está presente em importantes empreendimentos do país, como estádios, hospitais, aeroportos, estações de metrô, onde impermeabilização de nível superior é necessária. O reconhecimento é tanto que a Draico já é líder nacional na produção de fitas asfálticas para todos os tipos de reparos e aplicações, como as fitas da família Draico Veda Tudo. Acesse o QR Code que aparece aí no seu vídeo e confira. Para cada aplicação, a Draico tem uma solução. Então não esqueça, na hora de escolher a melhor impermeabilização para aquele reparo no telhado, na sua piscina ou mesmo numa obra inteira, faça como os grandes engenheiros. Escolha a Draico e fique tranquilo. Afinal, é para proteger pessoas que a Draico impermeabiliza grandes obras e pequenas também. Bom, agora vamos com as imagens do trânsito. Então, nesta terça-feira de carnaval, aposto que, olha, não vai ter quase ninguém. Vamos diretamente ali para a Sérgio Mota. Tranquilo que tá, viu? Trânsito. Parece que o tempinho aí também fechado, pode vir chuva. E olha, vou dizer, mesmo com essa tranquilidade aí no trânsito, os acidentes não deixaram de acontecer. Então, portanto, muito cuidado, viu? Voltamos daqui a pouquinho com mais a Notícia de Frente para você.